Olá, pessoal do Facebook, sejam todos muito bem-vindos, pessoal que está chegando, que está entrando. Vou aguardar um segundinho aqui para o pessoal entrar, porque nós estamos aqui numa live surpresa. E hoje eu quero falar de algo muito importante com você. Hoje eu quero conversar com você sobre uma história que eu acabei recebendo nos meus atendimentos, com os meus pacientes, e que isso foi muito comum. Aí, eu ter recebido, várias pessoas vieram falando o mesmo tema essa semana, e agora que eu dei uma pausa aqui nos meus atendimentos, eu falei, deixa eu conversar aqui um pouquinho com o pessoal e contar essa história aí sobre sucesso. E aí eu já começo fazendo uma pergunta para você que está chegando. Eu preciso saber se você está me vendo bem, se você está me ouvindo bem, se está tudo certo aqui. É muito importante que você comente aqui para nós. E é muito importante também que eu saiba com quem eu estou falando. Então, se você está chegando agora, aproveite e dá o seu joinha, o seu like, o seu compartilhamento aí, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, para que mais pessoas visualizem e possam realmente transformar, empoderar aí a sua vida e descobrir coisas saudáveis, baseado em várias técnicas que nós trabalhamos, principalmente com a constelação familiar. Ok? Então, tá chegando agora, já aproveita, fala se está me vendo bem, se está me ouvindo bem e também comenta aí de qual cidade que você está falando para a gente saber. Combinado? Vou dar uns segundinhos aí para o pessoal ir chegando, ir recebendo a notificação e aí eu já quero conversar com você e hoje eu quero falar de sucesso, hein? Ok? Vamos lá, deixa eu ver quem que está aqui, se está tudo certo. Vamos ver aqui. Ok, vou aguardar uns minutinhos, uns segundinhos e aí a gente já começa falando de sucesso. Ângela está aqui com a gente. Ângela, seja bem-vinda, muito bom estar contigo, que bom novamente aqui conectados, triunfo. Então vamos lá? Vamos falar de sucesso. E aí, acho que para a gente começar a falar de sucesso é muito importante, e é uma das coisas que eu sempre pergunto aí para os meus pacientes, o que é sucesso? Porque cada pessoa tem uma visão de sucesso, cada pessoa entende sucesso de uma forma. O que é sucesso para você talvez pode não ser sucesso para outra pessoa. Às vezes sucesso é ter um bom relacionamento, sucesso é ter um bom casamento, sucesso é ter um bom emprego, sucesso é ganhar bastante dinheiro, sucesso é eu poder ficar em casa com a minha família, sucesso é eu poder viajar sozinho, acompanhado, ou então com quem você quiser. O que é sucesso para você? Escreve aí, você já pensou o que é sucesso para você? Porque tanta gente acaba querendo sucesso na vida, querendo buscar o sucesso ou destravar então o seu potencial, as suas limitações, aquilo que te limita no aspecto pessoal ou então no profissional ou então nos relacionamentos. Então eu quero falar de sucesso de uma forma geral, ok? Combinado? Eu recebi alguns pacientes essa semana que trouxeram uma temática muito parecida, isso eu também entendo que é sistêmico, Os pacientes acabam meio que trazendo alguns temas muito importantes e parecidos aí com as suas histórias, as suas dores. E uma das coisas que me chamou muito a atenção foi numa constelação individual aí que eu realizo com bonecos, que o paciente ele estava com uma dor muito forte, um sentimento muito forte, uma angústia, que ele gostaria de realizar algo em sua vida, ele tinha um sonho, mas o seu sonho ele não conseguia alcançar, ele não conseguia desbloquear e chegar verdadeiramente numa área, numa carreira que ele buscava. Mas aí no posicionamento com bonecos, na constelação familiar, é muito simples a gente perceber e reconhecer aquilo que está travando a nossa vida. E diante dos movimentos e das questões que foram feitas, entendendo verdadeiramente o que era sucesso para esse paciente específico, eu pude perceber que no posicionamento, a hora que ele começou a colocar ali os bonecos, os representantes, ele colocou o sucesso e entre ele e o sucesso havia a mãe dele. E aí, isso me fez uma reflexão, e é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, dessa história,
como que eu consigo enxergar o sucesso se a minha mãe está na minha frente? Isso já dá para a gente abrir um leque muito grande aqui de perguntas. Então, se você também tiver a sua dúvida, aproveita, comenta ela, que eu estou aqui ao vivo e eu quero responder para você. E aí, nesse posicionamento que ele estava olhando, né, para o sucesso, para o posicionamento do sucesso, de frente a ele havia a mãe no meio. E aí eu fiquei perguntando, né, me perguntando como que eu posso então atingir o sucesso se a minha mãe está no meio. Eu não sei qual foi a forma da sua criação, o jeito que você aprendeu, seu jeito é o jeito certo, mas nem todas as famílias têm um bom relacionamento com pai ou mãe. E eu tenho visto isso parece que vem aumentando cada vez mais, a dificuldade que os pais hoje têm de conversar com os filhos, ou então até mesmo a necessidade dos pais impor aos filhos as suas próprias verdades. Tudo bem, foi a forma que eles aprenderam. Mas partindo disso, minha mãe está, neste caso, né, desse meu paciente, minha mãe está na minha frente. Como que eu alcanço sucesso? E aí foi quando eu fiz uma pergunta para ele, por que ele estava posicionando a mãe dele antes do sucesso. E aí ele falou, porque eu sempre ouvi a minha mãe comentando que eu deveria seguir uma determinada carreira, que eu deveria seguir a mesma carreira que a minha família seguiu, que eu deveria seguir alguns padrões da minha família, que eu deveria, inclusive, escolher a profissão que o meu pai, o meu avô, que eles tiveram, que eles escolheram. E aí eu fiquei pensando, como que eu faço, né, para chegar num sucesso que é meu, genuinamente meu, num sucesso que eu percebo a minha história, que eu decido criar a minha realidade, atingir o meu sonho, sendo que é diferente daquilo que a minha mãe falava, daquilo que a minha mãe talvez falou a vida inteira para mim, sendo que aquilo que os meus pais trouxeram como verdade, como que eu agora posso ir contra a minha mãe ou ir contra o meu pai, a história deles? Como que eu posso fazer diferente e ser talvez essa ovelha negra? E aí eu já vou abrir um parênteses bem grande aqui. E eu falo que talvez, se você estiver aqui conectado conosco, talvez você também seja ovelha negra, talvez você também perceba que tem algo errado, que você sente que tem alguma coisa diferente, que você quer fazer diferente, mas que talvez você não consegue. E se fizer sentido isso para você, dá uma chuva de corações aí para que eu possa saber. Porque é muito difícil, muitas vezes, a gente seguir um novo padrão ou conquistar uma nova história, uma história genuína, de conexão mesmo, que a gente acredita, aquilo que a gente sonhou a vida inteira, sendo que me foi imposto que eu tenha que seguir algumas histórias da minha família. E aí foi nesse momento, né, conversando com ele justamente sobre tudo isso, que até mesmo o Bert Hellinger fala, né, o sucesso tem a cara da mãe. E como que eu posso, então, seguir uma carreira, seguir uma profissão, abrir o meu próprio negócio, fazer as minhas escolhas, realizar os meus sonhos, se a minha mãe não me autorizou a isso? E didaticamente eu acabo dividindo o nosso lado adulto e o nosso lado criança. De uma forma mais específica e didática, se a gente pegar e colocar a nossa criança para dirigir o nosso carro da vida, vai dar merda, vai bater, vai tombar, vai acontecer algum acidente. A nossa criança, ela não sabe dirigir, ela não tem que ter essa responsabilidade. Só que muitas vezes é a nossa criança que eu passo isso para ela. Eu, por medo, talvez, de não me sentir amado, acabo obedecendo aquilo que os meus pais, a história que os meus pais criaram para mim, que era certo para eles. E essa história que os meus pais criam para mim, que eles falam verdadeiramente, né? Porque eu sei que por trás de toda intenção sempre há uma intenção positiva. Tudo aquilo que eles passaram e me ensinaram é porque era certo para eles, ou porque em algum momento da vida deles deu certo. E com a constelação familiar a gente consegue perceber isso facilmente. A gente consegue entender, enxergar e desbloquear. E seguir o nosso caminho, desbloquear esse fluxo. E aí, neste momento,
conversando isso com ele, falando dessa nossa criança que dirige e mostrando que o que atrapalha o sucesso dele, ou genuinamente para que esse meu paciente consiga conquistar o sucesso dele, era a mãe que estava no caminho. E aí tem uma outra questão muito importante aqui que eu queria compartilhar com vocês, por isso que eu quis trazer essa história, porque como que eu posso ir contra a minha mãe ou ao meu pai? Os desejos da minha mãe ou os desejos do meu pai? Eu cresci a vida inteira e graças a eles, que talvez eu esteja aqui, tudo que eu aprendi, que me alimentei, que cuidou de mim ou não, e bom ou não, são os pais certos para mim. Eles deram o que eles conseguiam e aquilo que eles conseguiam nos dar naquele momento. E aí como que eu pego tudo isso e jogo fora e falo muito obrigado e agora eu sigo para a minha vida? Então existe um vínculo muito forte, porque meus pais são os meus heróis, existe um vínculo muito forte que faz com que eu fique preso. E toda vez que a gente está preso num lugar, que a gente faz todo dia a mesma rotina, tudo igual, ou então talvez que eu acorde, vá trabalhar, que eu acorde, vá estudar, algo que talvez os meus pais colocaram para mim, algo que não me faz bem, eu começo a criar um trauma. E aí como que eu faço para sair deste trauma, abandonar tudo isso e seguir uma visão diferente daquela que eu aprendi com tanto amor que foi me passado? Tá fazendo sentido isso para vocês? Então comenta aqui para mim, deixa eu ver se está fazendo sentido, porque eu entendo que é muito difícil a gente seguir um padrão diferente. É muito difícil a gente criar uma história diferente daquela que está acostumado a sair fora desse padrão. Porque com certeza a gente vai levar pedrada. Toda vez que a gente faz algo novo e diferente, a gente leva pedrada. Mas se eu também não fizer, eu não vou realizar os meus sonhos. E aí eu começo a sentir talvez um vazio existencial, um vazio de dor, um vazio de carência, porque eu não me sinto completo, eu não me sinto pleno. Eu tenho um sonho, eu abro mão e de uma maneira inconsciente eu sofro. E aí como que eu faço para trabalhar tudo isso, com os meus pacientes? Como que eu faço para desbloquear tudo isso? E aí toda essa carência, muitas vezes, eu acabo levando, inclusive para a minha vida adulta, para os relacionamentos, para as relações no trabalho, no casamento, ou até mesmo nas relações com os filhos. Se eu sinto essa carência, e uma das coisas que a gente sempre fala muito, quem estuda aqui na Ciência de Triunfo, sobre o tomar pai e mãe, que é algo que veio do Hellinger, é algo muito difícil de ser entendido, para muitas pessoas que não estão aqui. Como que eu faço então para me libertar desta carência? Porque muitas vezes eu estou num relacionamento e aí eu espero ser amado como eu gostaria que a minha mãe ou o meu pai me amasse, que eu fosse reconhecido como meu pai e a minha mãe deveriam ter me reconhecido. E aí como que eu faço para talvez construir uma nova história? Eu me sinto carente porque eles falam que é certo para mim, mas eu, adulto, sei o que é melhor para mim. Eu sinto verdadeiramente o que é melhor para mim. E aí eu não consigo seguir por alguns padrões que me foram impostos, e se eu fizer diferente, eu acabo contrariando a minha mãe, o meu pai, e talvez eles não me amem. E com essa carência, como que eu faço, então, com essa carência que eu sinto, para transformar a minha história? E toda vez que eu levo isso para outro lugar, porque nós temos um mecanismo de defesa muito forte, ainda bem, porque é ele que nos mantém vivo diante de todas as nossas histórias, dos nossos traumas, nossas dores de relacionamento. Como que eu faço então para construir algo novo se eu me sinto não amado? Eu vou esperar que o meu parceiro, a minha parceira, talvez me ame como meu pai. Eu espero que o meu chefe me reconheça. E aí eu estou falando talvez de até abrir uma possibilidade de submissão. Porque para que o outro me ame, eu faço tudo aquilo que ele quer. Para que o outro me ame do jeito que eu gostaria, eu faço tudo o que ele quer. E muitas vezes eu acabo não sabendo nem falar não. Talvez eu me sinta abandonado, porque não foi o amor que eu esperava da minha mãe ou do meu pai. E se não foi o amor que eu esperava da minha mãe e do meu pai, quem que vai me dar esse amor agora? E aí eu começo a colocar isso em vários lugares, em várias histórias, em vários tipos de relações.
E aí isso cada vez mais, se eu não percebo, eu posso entrar em relações abusivas. E abusivas no sentido de eu tenho um compromisso e aí eu tenho que abrir mão porque tal pessoa me pediu uma coisa e aí eu não sei falar não. Porque se eu falo não para aquela pessoa, talvez ela não me ame. E aí talvez ela não me amando, como que eu vou me sentir pior? E aí, na verdade, eu não estou falando daquela pessoa que me ama. Eu, de maneira inconsciente, estou falando do amor da minha mãe e do meu pai que estão lá atrás de mim. E nesse caso da constelação familiar, neste movimento dele enxergar, dele constelar ali essa situação, ele pôde entender que quem estava entre ele e o sucesso era a mãe, mas quem esperava essa aprovação era a criança dele. E se ele como criança está esperando uma aprovação, que talvez um dia nunca venha essa aprovação, talvez em nenhum momento talvez possa chegar esse momento de falar, olha, querido filho, eu autorizo você a fazer as suas escolhas, seguir a sua vida e fazer diferente. Talvez em algum momento eu não consiga fazer diferente, até porque eu não tive. Então é somente numa postura de adulto, que eu consigo reconhecer o meu adulto, fortalecer ele, é que eu consigo realmente mudar a minha história, transformar a minha vida, que eu consigo realmente lutar pelas minhas conquistas, pelos meus sonhos, e que tudo bem eu fazer diferente do meu pai e da minha mãe, porque eu vim diferente deles, eu vim depois dos meus pais. E se eu vim depois dos meus pais, significa que eu sou melhor que eles. Eles são maiores, porque eles vieram antes. E aí eu estou falando de leis da vida, leis sistêmicas da constelação. Eles vieram antes, existe uma lei da hierarquia da precedência. Os meus pais vieram antes de mim. Eles são maiores, mas eles não precisam ser melhores, porque eu vim depois. E se eu vim depois, eu estou falando de uma cadeia de evolução. E se eu estou falando de uma cadeia de evolução, significa que a cada dia eu busco ser melhor, eu busco me conhecer, eu busco me transformar, eu busco realmente me conectar para que eu possa evoluir numa linha da vida. E aí, para eu fazer essa evolução, de que adianta eu entrar num sonho, né, de buscar um sonho, uma conexão genuína, algo que eu sinta dentro de mim, uma carreira, uma profissão, um relacionamento, independente do que seja o seu sucesso, se eu, como criança, ainda estou olhando lá para trás, eu ainda estou olhando, esperando a minha mãe, o meu pai falar aquilo que eu posso, que eu deva fazer, eu estou esperando que a gente consiga realmente viver de uma forma nova. E aí talvez essa aprovação não venha. Talvez naquele momento, como criança, eu só apenas estou carente. Carente de mim mesmo, carente da transformação, carente de que alguém olhe para mim e me compreenda verdadeiramente. Então, se tudo isso fizer sentido para você, se essa história fizer sentido para você, compartilhe ela com outras pessoas, porque a gente só consegue chegar no nosso lado adulto se a gente se conhecer, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se cura e se transforma. Então, toda vez que eu faço um processo de constelação familiar, a cada dia que eu atendo todos os meus pacientes, histórias como essa me motivam a perceber como o mundo hoje pode ser melhor e como é simples a gente perceber essa mudança. É muito simples eu perceber que eu posso fazer diferente e que se talvez eu não consiga nem falar não para algum pedido ou para alguma solução, para algum favor que te pedem, como que eu consigo falar não para o meu pai ou para a minha mãe? Como que eu consigo falar não, querido pai, querida mãe, eu vou seguir outra área. Eu não vou fazer medicina, eu não vou fazer advocacia, eu vou fazer canto, eu vou fazer artes cênicas, eu vou fazer letras, jornalismo, independente. E aí eu tenho que falar não para a vida, né? Não para aquilo que eles colocaram como regra, para dizer sim para a minha vida, não para a vida que eles sonhavam para mim. Porque eu não posso viver a vida deles. Eu não posso viver aquilo que os meus pais acham certo se eu sou adulto. Quando eu sou criança está tudo bem, ok? Mas quando eu sou adulto, eu sei o que é melhor para mim. E se eu não sei ainda o que é melhor para mim, se você estiver se perguntando, Márcio, mas eu ainda não sei o que é melhor para mim. E aí eu te pergunto, onde que está o seu adulto? Que você talvez ainda não sabe. E um bom começo talvez eu não saiba ainda o que é melhor para mim, mas eu sei o que não é bom. Isso já é um excelente começo.
Então, se essa dica foi boa para você, compartilhe esse momento, essa conversa, esse bate-papo, essa história. Se ela fez sentido de alguma forma para você. Se talvez você tenha dificuldade ou conhece alguém que tem dificuldade para falar não para as coisas simples, tudo bem. Então, o que será que está acontecendo? Isso a gente enxerga facilmente numa constelação familiar. Um movimento simples, com representantes, a gente consegue perceber como este campo, né, esse emaranhado aí das constelações nos aprisionam. Combinado? Eu quero aproveitar e deixar aqui uma dica para você que é de Ribeirão Preto e de região, que neste sábado nós temos um mega evento que eu faço apenas uma vez por ano. É um evento exclusivo chamado X-Power. É um evento que você pode vivenciar ele na prática, na pele, realmente essa transformação que eu estou comentando agora. É um movimento saudável. É um movimento de transformação, de conexão, de ressignificar, de encontrar muitas vezes o seu verdadeiro propósito, a sua verdadeira história, o seu verdadeiro sonho. E tudo isso só depende de você. Então, neste sábado, a partir das 9 horas, nós vamos vivenciar um dia inteiro de transformação com o X-Power. Muito além daquilo que você pode imaginar. Processo de constelação familiar, exercício sistêmico, onde todos acabam constelando, onde todos acabam podendo olhar para questões, podendo ser melhor, tanto nas áreas de desenvolvimento humano, pessoal, familiar, relacionamentos ou até mesmo no lado profissional. Então, se você talvez ainda não sabe como que você faz para chegar no sucesso, se talvez você ainda não descobriu qual que é essa fórmula do sucesso, eu te convido a vivenciar, a experimentar algo totalmente novo e transformador. Um processo que hoje é reconhecido, até mesmo pelo SUS, como uma prática integrativa, um processo baseado em física quântica, um processo de pele, de sentir, porque esse é o sentido da vida. Então quero mandar um beijo aqui, aproveitar todo mundo que está entrando. Karina, oi amor, e quantas saudades. Beijo grande, também estou morrendo de saudade de você, todo mundo aqui. E eu espero você e todos que estão assistindo aqui neste sábado aqui em Ribeirão Preto, na sede da Ciência de Triunfo, às 9 horas da manhã, para esse mega power evento de transformação. Eu, Márcio Ferreira, garanto que não há como você entrar e sair da mesma forma, hein? Não há. Eu coloco minha mão no fogo por isso. Então eu espero verdadeiramente encontrar com você neste sábado e se fez sentido essa nossa conversa para você, compartilha, curte, manda para os seus amigos. Sabe aquela pessoa que não consegue falar não? Agora talvez ela consiga, talvez alguma ficha aí caia dentro dela. Combinado? Beijo grande, um forte abraço e eu encontro com você no sábado. Até lá!